do Céu Roldão é conhecida de todos, ou de quase todos, os professores, se não diretamente através da leitura das suas obras, indiretamente através daqueles que leram as suas obras e com ela trabalharam e que estão connosco em muitos dos contextos educativos. Em todo caso, eu gostaria de, resumir muito, de apresentar um pouco do teu currículo para, enfim, para alguém que tenha vindo, assim, chegar aqui de um outro planeta e que é bem-vindo, em todo o caso. Portanto, Maria do Céu Roldão é licenciada em História pela Universidade de Lisboa, doutorada em Educação, na especialidade de Teoria e Desenvolvimento Curricular pela Simon Fraser University, em Vancouver, no Canadá, e agregada em Educação pela Universidade de Aveiro. Exerceu funções docentes no ensino superior politécnico e universitário, nomeadamente como professora coordenadora nesta escola, tendo-se aposentado em 2005, com grande pena nossa, mas reconhecimento de que é uma apresentação mais conhecida. Bom, com grande pena nossa, dizia eu, em parte superada pela boa companhia interna que nos deixou e também pela leitura das obras com que continuou a acompanhar a nossa reflexão em educação. Maria do Céu Roldão é desde 2011 professora associada convidada da Universidade Católica Portuguesa, na Faculdade de Educação e Psicologia, onde assegura docência pós-graduada e orientação de investigação de doutorandos. Tem colaborado como docente em cursos de mestrado, como investigadora e supervisora de investigação com as universidades de Aveiro, Católica, dos Açores, de Macau, de Minho, de Lusófona. É investigadora do Centro de Estudos em Desenvolvimento Humano, da Universidade Católica, investigadora do IERG, Imagination and Education Research Group, Simon Fraser University, no Canadá. Participou em diversos projetos da OCDE em representação do Instituto de Inovação Educacional, de que foi vice-presidente, e trabalhou como consultora em projetos da Unesco para a América Latina e também em projetos de cooperação com Moçambique, Angola e Cabo Verde. Foi vice-presidente do Instituto de Inovação Educacional e do Instituto Politécnico de Santarém. Foi em diversos contextos consultora do Ministério da Educação na área do currículo. Foi membro das comissões de avaliação das universidades portuguesas para os cursos de educadores de infância e professores do primeiro ciclo, integrou o Conselho Científico da Avaliação de Professores ao longo da existência deste Conselho, é membro de conselhos editoriais de 11 revistas nacionais e internacionais. As suas publicações científicas nestes domínios incluem muitos livros de que a autora é autoria e dezenas de artigos em revistas científicas. Até agora esperamos que venham alguns mais. As suas atividades docentes de pesquisa e de escrita centram-se, como sabemos, nas áreas dos estudos curriculares, da formação de professores, da função de ensinar e dos saberes que caracterizam esta função, das práticas de supervisão e das práticas de conhecimento nas escolas. O saber fazer, o saber como fazer e o saber por que se faz percorrem toda a investigação de Maria do Céu Roldão. Como ela própria escreve, referindo-se à formação, o saber profissional tem de ser construído assente no princípio de teorização prévia e posterior, tutorizada e discutida, da ação profissional docente, sua e observada de outros. Por isso mesmo, prefere Maria do Céu Roldão, em vez de prática docente, falar de ação de ensinar, enquanto ação inteligente, fundada num domínio seguro de um saber que emerge dos vários saberes formais e do saber experiencial, em que uns e outros se aprofundam, se questionam e se fecundam. Um saber que se recria quando cada professor o transforma em fundamento do agir informado, ato de ensinar enquanto construção de um processo de aprendizagem de outros e por outros. E nesse sentido, arte e técnica, mas fundada em ciência. Esta arte
técnica e ciência que somos hoje aqui convocados, chamados a mobilizar para responder aos desafios de uma escola que queremos de todos e para todos. Na educação, como na construção da vida psíquica, como na vida, sabemos que o maior dos perigos, o maior dos riscos, é o da segmentação, do desligamento, da existência de ilhas separadas que não comunicam. Em ensino regular, em ensino especial, universidade, escolas, escola, sociedade, professores, outros técnicos, especialistas que trabalham em educação, tudo o que é segmentação tira-nos a força que necessitamos para trabalhar, colocando a criança e o educando no centro da nossa aprendizagem e colocando a aprendizagem no centro da aprendizagem. Dizia a Maria do Céu Roldão para eu a interromper quando necessário, porque esta conferência é uma conferência que se deseja seguida de debate. Vai ser, certamente, a mais difícil tarefa interromper-te. Portanto, vou procurar fazê-lo, não é? Porque há, com certeza, para além daquilo que a CEL nos vai fazer no início desta conferência, tudo aquilo que poderemos ainda aproveitar das questões, das reflexões, das palavras que surgirem dos professores e das professoras presentes. Portanto, passo já a palavra, incluir, ensinar e diferenciar, conta-nos. Muito obrigada, Teresa, antes de mais nada, mas queria anteceder o agradecimento à Teresa por um agradecimento e uma expressão de satisfação, algo emocional também, por o convite que foi corporizado pela escola, mas na pessoa da Ana Luís, para a minha grande amiga e parceira de trabalho, assim como a Teresa, como muitos outros que estão aqui nesta sala, pelo convite para participar deste evento e para regressar, depois de 2005, já lá vai quase uma vida, a uma atividade tão relevante como esta, num projeto como este, em que os participantes e os atores, quem vai protagonizar, estão justamente desse lado e não deste, em que nós, as duas, vamos fazer aqui o abrir e o fechar, digamos que somos mais os detonadores de alguma reflexão do que propriamente os atores principais. E eu gostaria de pôr isso aí. Mas agradecer muito e mostrar como, dizer-vos que é uma comoção que volto aqui, que foi a minha casa, que foi durante muito tempo um lugar de muito investimento de muitos que trabalharam comigo, naturalmente meu também, e que é um gosto voltar a estar aqui e reconhecer no público e nos corredores os antigos alunos, os antigos formandos, os antigos colegas, as pessoas das escolas, os colegas aqui da ES, naturalmente, que, força das circunstâncias, às vezes nos afasta durante algum tempo. Portanto, muito obrigada, é a primeira palavra que eu queria dizer. Depois, muito obrigada especial à Teresa, que me honra estar aqui a fazer esta apresentação, que ela estendeu um bocado mais que a conta, na minha opinião, não era preciso dizer tanto, com todo o meu agradecimento, dizer tanto, que talvez eu nem mereça, mas agradecer-lhe muito porque a Teresa é um olhar particularmente agudo entre as pessoas com quem eu tive o gosto de trabalhar e com quem tenho o gosto, ou quem tenho o gosto de ser amiga, e o olhar dela é agudo e é sensível. E essas duas qualidades não são assim tão frequentes em todos nós e portanto, é para mim uma honra que ela tenha feito esta apresentação. Aqui eu retiraria alguns dos passos, mas que não retiraria, congratulo-me que ela o tenha escolhido quando a Teresa faz a ligação da minha história de vida, digamos assim, sumariada, com a temática desta intervenção, que não é exatamente o que está ali, porque eu estou a utilizar
algum material com que trabalho regularmente, não lhe modifiquei o título, mas o título aqui é o título Incluir, Ensinar e Diferenciar. Também me é muito grato estar num projeto, a participar com esta conferência, num projeto que corresponde, parece-me, por aquilo que me foi dado a ver, exatamente à minha filosofia e à filosofia de muitos outros, do que é formar e do que é construir conhecimento. A formação, como dizia o Sr. Bordalo há pouco, é de facto alguma coisa que temos investido nesta escola e noutras instâncias, mas muitas vezes a formação é apresentada como forma de consumo ou como acumulação de situações formais de formação, e aquilo que nós aqui na escola durante muito tempo e em muitos contextos, e suponho e vejo que ainda vivos, defendemos, é uma formação que se faz justamente com os professores a produzirem em conjunto conhecimento, o tal conhecimento que a Teresa fez o favor de extrair de algumas das minhas reflexões, que é feito, afinal, de conhecimento, sobretudo, e aí eu não sou muito consensual com a maioria das pessoas, sobretudo não de prática, mas de teorização da prática, ou seja, de interrogação e questionamento à prática. E a ideia de que o professor é um prático e que o saber é prático é alguma coisa com que eu não estou de acordo há muito tempo, e justamente eu acho que somos uma das profissões de natureza intelectual, e isso significa uma responsabilidade de pensar a coisa que fazemos, a tal ação, muito mais do que as práticas docentes que dão toda uma ideia de que nós fazemos umas coisas. Fazemos umas coisas. Mas as coisas que nós fazemos não são coisas quaisquer, são coisas que fazem parte de uma função que é das mais nobres, a meu ver, das mais relevantes na sociedade atual. E a função é ensinar. Portanto, eu queria só agradecer que isso tenha sido trazido aqui e dizer-vos que no título que está nos programas, incluir, que é a temática aqui, não é? O formato é incluir. Incluir, a meu ver, do ponto de vista da educação formal, sobretudo, embora também da informal, mas aqui ocupamos da educação no interior do sistema, incluir, que é um princípio a que nós aderimos, pelo menos desde a declaração de Salamanca, e em que há todo um discurso sobre a escola como organização inclusiva e como instituição a quem cabe incluir todos. Esse incluir, do meu ponto de vista, na escola, faz-se, sobretudo, ou centralmente, através do ensinar e do ensinar bem a todos. Coisa que não estamos a conseguir, devemos reconhecer com humildade. Não estamos ainda a conseguir, embora tenhamos já feito alguns passos nesse sentido. Quando eu falo de ensinar, como talvez se tenha inferido do certo que a Teresa foi buscar, mas que alguns que já tiveram a pachorra de me ler, ou de me ouvir, noutras circunstâncias, aquilo que eu chamo de ensinar, e é ensinar mesmo, é, essencialmente, produzir a aprendizagem de outros. Produzir e sustentar a aprendizagem no outro. Portanto, o centro do ensinar está no destinatário, não está no conteúdo que eu transmito, que também tenho que transmitir, mas não é essa a minha função. A minha função é fazer com que outros aprendam. E aí a questão da inclusão é central. O nosso problema na escola hoje é que não conseguimos que todos aprendam. É que fomos realmente confrontados com populações não homogéneas, e isso nos cria dificuldades acrescidas de tornar eficaz, que é a palavra também muito da moda, que eu não conoto com o sentido de eficácia economicista, mas com o sentido de eficácia humanista. Porque se para produzir na economia a eficácia é fundamental, então que diremos da eficácia quando se trata de produzir, entre aspas, pessoas educadas, e de fazer isso com todos os nossos concidadãos. É mais nobre e mais relevante a eficácia, com certeza. Ligando o incluir ao ensinar. E o ensinar, deste ponto de vista, só pode ser feito através de uma prática de diferenciação. E esse é, digamos, o cerne da minha reflexão, que é, no fundo, porque é que nós hoje nos confrontamos no discurso, e o discurso está muitas vezes longe das práticas, com uma espécie de louvor, de elogio permanente da diferenciação, com grandes equívocos, do meu ponto de vista, mas que é um tema central. Só ensinamos bem a todos se realmente incluirmos, e com isso fazermos inclusão, se esse ensino for diferenciado.
E eu diria que é aí que nós nos comparamos, nós todos, na escola, na universidade, seja onde for, com uma dificuldade mais acentuada. Muito brevemente, eu quero evitar massacrar-vos, vou só, até porque gostava muito que houvesse discussão mesmo. Aquilo que está em causa nesta questão, que destas últimas 2, 3 décadas, 3 pelo menos, atravessa os debates em educação, é a crise, palavra também maldita nestes dias um bocado negros que estamos a viver, a crise no sentido de interrogação à escola que temos, olhando para a sua história. A escola que temos é hoje, que vocês todos têm, e que somos todos protagonistas nela, é uma escola que talvez se tenha esquecido de para que é que serve. Ou talvez aquilo para que ela foi criada, há quase 2 séculos atrás, tenha que ser revisto, tem que ser refundado. Porque a escola que nós temos reflete um padrão organizativo virado para a homogeneidade dos alunos, traduzido na própria organização de trabalho, as turmas, as classes, o grupo tão homogéneo quanto possível, que inclusive contamina, desculpem, porque a educação especial e as questões da relação do claro com o especial estão aqui hoje também neste projeto em evidência, que contamina muitas vezes as próprias lógicas de apoio e de modos de lidar com a educação de meninos alegadamente diferentes, ou portadores de algumas outras necessidades que requerem um apoio especial, e isso é quantas vezes uma réplica de outra vez projetos homogéneos, como no adiante eu tentarei explicar, ou dar o meu ponto de vista. Portanto, a escola vive desse modelo que não foi rompido ainda, e tem que ser rompido, é a minha tese. O modelo organizativo do trabalho da escola não pode produzir sucesso como está, porque nós continuamos a trabalhar como se os alunos fossem nós, a instituição, idênticos, e eles não são idênticos. E como não são idênticos e como nós não conseguimos milagres das rosas, a situação é permanentemente tensa. Por outro lado, há uma lógica de olhar, que decorre do anterior, que é a ideia do aluno médio. Há os médios, que são os mais ou menos, os regularzinhos, não é? Na curva de Gauss, e depois há uns que são muito bons, extraordinários, porque nada por nada que nós tenhamos feito, mas porque já vieram assim, ou são inteligentes, ou são cultos, ou têm dons especiais, e há os coitaditos, os fraquinhos, aqueles que não aprendem, não querem aprender, etc. Todo o nosso discurso sobre isso. E são esses, verdadeiramente, esses 2 extremos, mas sobretudo este, que nos ocupam como se os outros fossem todos iguais. E temos uma lógica que é do aluno médio, um conceito norteador da escola, que é uma ficção. Ninguém é aluno médio, nem nenhum de vocês aqui é um professor médio, nem eu sou professor médio, nem somos os excepcionais, os médios e os fraquinhos. Somos pessoas e profissionais diferentes, e os alunos trazem para dentro da escola essa diversidade que antes da massificação do ensino não existia. Por outro lado, este modelo de escola, feito para a homogeneidade e feito para a produção em massa no século XIX, criou uma lógica economicista do professor como cada professor um saber, cada professor rentabiliza ao máximo a sua transmissão de saber. 1 para 500, chegou a ser em algumas alturas, e isso endeusou o modo expositivo. Ou seja, se eu tiver que ensinar realmente 100 pessoas, não vejo muito bem como é que posso fazer de outra maneira se não passar algum discurso. Passar o discurso é o modo mais ineficaz de produzir aprendizagem. É preciso fazê-lo algumas vezes, mas não pode ou não deve ser uma raiz de sucesso. E é com isto que nós lidamos. Portanto, a diversidade, que é o tema que atravessa estas ideias do incluir, ensinar e diferenciar, isto coloca-se, não se colocava certamente quando eu fui aluna, há 50 anos atrás, porque a homogeneidade social e de acesso à escola era nesse tempo infinitamente maior do que é hoje, graças a Deus, ou a quem decidiu que não seja Deus, porque se estabeleceu o direito de todos à educação. E é com isso que nós temos que lidar e, portanto, entrou para dentro da escola toda a diversidade social. E é inevitável que ela tenha entrado, porque, pessoalmente, lamentaria muito se deixasse de entrar. Embora alguns sinais, por vezes, da evolução de políticas e de modos de trabalhar da escola e dos sistemas,
induzam, aparentemente, um reforço ou uma pretensão de retorno a tempos em que os mais fracos são deitados fora, vão para outra coisa qualquer, podem ir, por exemplo, trabalhar no campo, ou podem ir, por exemplo, ser motoristas, não precisam de educação, o que é um princípio arcaico, completamente inadequado, mesmo do ponto de vista económico. Portanto, a diversidade está aí. E a diversidade não vai andar para trás, porque a escola não se prevê que consiga esmagar a diversidade ao que o deseja. Portanto, o que nós temos, face à diversidade dos nossos estudantes, desde os pequeninos da educação de infância até à universidade, é lidar com esta realidade que questiona o nosso paradigma dominante, que é a da homogeneidade. Tudo na escola é homogéneo, desde o ano letivo até ao tempo das aulas, até a organização das turmas. O princípio estruturante da organização é a homogeneidade. E do meu ponto de vista, enquanto isso não for enfrentado, nós continuaremos a ter muita dificuldade em promover melhores aprendizagens, em ensinar melhor todos. Portanto, há perante a diversidade 3 atitudes possíveis. Uma é a exclusão, que foi a que, digamos, nos antecedeu, antes do período em que se reconheceu a inclusão como um princípio da escola, do ponto de vista pelo menos conceptual. Esse tempo passou, nós já não admitimos que haja exclusão, e ainda bem, da diversidade, ninguém seja excluído por ser diferente. Há outra forma muito mais subtil de lidar com a diversidade, que é a ocultação da diversidade, coisa que nós fazemos abundantemente. Disfarçamos-la sobre formas organizativas diversas e, sobretudo, há uma reação que é o incómodo. É uma maçada os problemas que quando perguntamos na investigação, na entrevistas, dados, questionários, etc., aos professores, em geral, as razões das suas maiores dificuldades, a questão que sai logo é a heterogeneidade. É que naquela turma temos meninos muito diferentes. É que há uns que sim, outros que não, outros que assado, outros cozido, outros que frito, e o que era bom para a gente ensinar melhor era termos em grupos mais homogéneos. E quando tentamos resolver, voltamos a fazer grupos homogéneos. É uma convicção, a meu ver, errada, porque, não querendo puxar os galões da psicologia com psicólogas na sala e na mesa logo, há Vygotsky e Dixit, não é? Para começar por aí, está altamente demonstrado que a aprendizagem mais eficaz não ocorre em grupos homogéneos, mas em grupos de heterogeneidade controlada, como se costuma dizer, portanto, em que há estimulação dentro da diferença que os elementos de um grupo, uma turma, tenham. Não pode ser excessiva, mas não pode. A homogeneidade é paralisante do conhecimento, mesmo nos adultos. Portanto, esta ideia da desvantagem da diversidade também deve ser substituída pelo pensamento de construir um esquema de trabalho sobre a diversidade. Mas ao lidarmos com a diversidade, eu passo brevemente aquilo que é o argumentário mais frequente que a gente encontra nos professores, e com razão. Nos professores, nos formandos, nos professores, a dificuldade que os professores evidenciam estrutura-se em volta de alguns dilemas, ou pelo menos eu enunciei-a como nesse formato, que é um pouco assim, estou a ir agora numa lógica quase de senso comum. Bom, a gente não tem como fazer melhor, porque ou atende aos mais fracos, aquela faixa dos difíceis, numa turma ou num grupo de crianças, e perde o ritmo da turma e não dá ao programa, que é uma coisa muito aborrecida, ou atende à turma, trabalha para a turma média, para o aluno médio, e perde aqueles mais fracos que vão à vida deles. Não querem, não aprendem. Há alguma coisa a se há de fazer, mandam-se para vias menos novas, por exemplo, que é uma coisa que está a ser feita neste momento, e eu, no ensino básico, eu considero imoral do ponto de vista social. Portanto, este dilema é um dos que nos tortura. E o que eu quero chegar é porque é que este dilema é real, eu não estou a ironizar, vivemos com isto. A que é que isto remete? O que é que origina este tipo de dilemas? Outro diz respeito aos mais talentosos, à outra ponta, ao outro extremo da curva, que também é um argumento frequentemente invocado e com legitimidade. Porque, ao trabalharmos muito dirigidos, sobretudo, a superar as dificuldades de quem tem mais dificuldades, é um problema da escola lidar com a maioria e com as dificuldades e abandonar ou deixar cair aquilo que chamamos de talentos e reportam à
ao texto que toda a gente cita a propósito dos 4 pilares da educação, que é o de Jacques Delors, uma educação para o século XXI, um tesouro a descobrir, em que toda a gente fala dos pilares, mas eu tenho a impressão que muitos não leram verdadeiramente o texto na íntegra, porque uma outra coisa que o Jacques Delors dizia nesta altura, e bem, é que a escola não se pode permitir perder os talentos. E que uma sociedade precisa de 2 coisas: uma população bem educada, do ponto de vista de qualidade comum, de base, sobre a qual se destaquem, em termos de excelência, aqueles que podem, efetivamente, constituir-se como extras de desenvolvimento e talentos, mais diferentes aspectos. Portanto, perder os talentos é suicidar-nos, é deixar morrer um potencial social que é forte. Mas, se nós formos atender aos talentos e tentar dar trabalho, ou desenvolver as aulas no sentido daqueles miúdos melhores que têm mais apetência para aprofundar, o resto fica tudo pelo caminho. É outro dilema, é quase que o reverso do anterior. E é real também, como digo, não estou a ironizar. Ainda a questão do programa, do currículo propriamente, portanto, aqui tivemos a ver questões relativas ao tipo de alunos. Este é o dilema maior, que eu levo 50 anos de carreira, que eu comecei a trabalhar aos 18, e carreira e de apresentação, e essas fases todas, que agora já são misturadas, e para aí desde os meus 24 anos que me lembro de ouvir esta conversa igualzinha hoje. Cumprir o programa, como é que a gente cumpre o programa? Não temos tempo de cumprir o programa, os programas são extensos, e depois vem as metas, e depois vem mais não sei o quê. E a verdade é que nos preocupamos com isso. E é verdade que somos pressionados para isso. É verdade. Eu costumo dizer para alguma ironia, os que foram meus alunos ouviram isto muitas vezes, que eu me tenho como uma professora bastante razoável. Não sou modesta. Não sou assim muito modesta. Acho que não sou má profissional. Tenderei a ser boa. Não fica bem dizer, mas é o que eu acho. E contudo, eu nunca cumpri, não é um programa, nunca cumpri o currículo que está por trás do programa. Ou se nunca cumpri, embora tenha sempre a preocupação de cumprir. E porquê é que eu nunca cumpri? Porque ainda que eu desse as matérias todas, ou os tópicos que eu próprio criei, em programas aqui da escola ou de uma universidade, nós é que construímos o programa, e mesmo assim, muitas vezes, não consigo passar por todas as temáticas que tinha antecipado com conteúdos do programa. Mas os conteúdos não são o currículo são as aprendizagens sobre aqueles conteúdos, quando conseguidas no aluno. E, portanto, isso é que é o currículo, a aprendizagem produzida, o conjunto de aprendizagens necessárias e produzidas, de facto, do lado dos alunos. Operacionalizado por programas, certamente. Ora, e é que eu digo que eu nunca cumpri, porque, com pena minha, ou raramente me aconteceu estar perto, nunca tive a glória de conseguir que todos os alunos efetivamente apropriassem as aprendizagens todas que eu percebia que eles deviam apropriar. Ficou sempre alguma falha, e é minha. E não é deles, é minha. Ou é vossa, se formos para outros professores. Portanto, a nossa alternativa é cumprir, passar o programa todo, sumarial, escrever, demos, sim senhora, a matéria toda. Quando vier a inspeção, está lá. Mas, na verdade, não foi aprendido. Portanto, não foi cumprido. Foi cumprido, o percurso de conteúdos não foi cumprido a aquisição da aprendizagem. Ou então, cumprir a aprendizagem, ou aproximar-nos de cumprir a aprendizagem para todos, a que todos têm direito, e, com isso, temos que gerir o programa e equilibrar a maneira como trabalhamos os conteúdos sem deixar-los cumprir, naturalmente. Bom, mas estes dilemas que eu trouxe aqui, só para ser um bocadinho provocadora, também em relação ao que é a nossa vivência, do meu ponto de vista, a análise que eu faço sobre estes dilemas, que, insisto, são reais e causam sofrimento, de facto, aos professores, é que eles são praticamente inevitáveis devido a fatores que estão a montante, e que são a organização da escola, que funciona com grupos e com estruturas que correspondem a um ideal de homogeneidade. Quando a gente tem uma turma, o que é uma turma? É um grupo de meninos que se têm por homogéneos. E quando, por exemplo, no primeiro ciclo alguém tem 2 anos ou 3 anos de diferença, achamos que é uma heterogeneidade muito grande, e é. Pergunta se é mau. Ou se ser tudo do mesmo patamar é necessariamente melhor. Ou se, pelo contrário, a interação gerida e trabalhada de outra forma não pode ser uma forma de conduzir ao sucesso.
Portanto, a organização das turmas é ela mesma, a meu ver, um ponto que tem que entrar em ruptura, e vocês, que não eu, que já estarei com certeza para lá desta vida, espero que ainda tenham a ocasião de ver isto acontecer. Porque se repararem, a turma é a estrutura mais explícita da homogeneidade. E não funciona. Na turma a gente não consegue. Arranja depois uns grupos para apoio, arranja remediações, arranja várias coisas, mas não resolve. A solução que alguns sistemas estão a começar a indiciar é a alteração do agrupamento dos alunos. Em vez de turma, grupo permanente homogéneo, que passa períodozinhos de 9 meses, que são uma espécie de gravidez, que eu chamo ano letivo, uma espécie de gravidez. Porque é suposto que nasce a criança no fim dos 9 meses, às vezes não nasce. Ou às vezes nasceu em março, porque eles já aprenderam aquilo que a gente tinha para lhes ensinar. Outros só vão aprender em novembro, mas como chega ali, pimba, tem uma muralha, cai, pode virar o anterior outra vez, e é aqui a discussão que anda na moda também das retenções ou das não retenções. Para mim o problema da retenção e da não retenção não existe. O problema que existe é a estrutura da escola, porque a retenção não faz nenhum sentido, a passagem sem saber também não. O que faz sentido é organizar o ensino de modo a que todos tenham que fazer o percurso até aprenderem. E se isso demorar 4 anos em vez de 3, não significa que é com uma repetência. Pode ser 3 anos e meio, ou pode ser 4 anos e 2 meses. Isso significa mexer toda a orgânica da escola. Não está feito neste momento. Começa a ser pensado, curiosamente, por alguns países que têm um património de reconhecimento mundial grande, como é a Finlândia, por exemplo, que está a romper com várias... Vai começar, vai estudar, vai analisar modos de agrupamento diferentes, assim como alguns projetos entre nós, o Fênix, o Turma Mais, outras coisas, são sinais de tentar pequenas rupturas na ideia da turma homogénea. Outra experiência que está em curso e que chama a atenção, que vale a pena olhar para ela, é de um grupo de 8 colégios jesuítas na Catalunha. E os jesuítas não são propriamente conhecidos por terem baixa exigência, pelo contrário. E o que estão a verificar, isso é muito significativo, é que o modo de ensinar assim não é positivo. Mesmo quando se quer produzir excelência, mesmo quando se está, sobretudo, a trabalhar para populações de níveis culturais bons. Isso tem que ser, portanto, modificado. Começa a haver sinais disso, mas, do meu ponto de vista, essa é uma das grandes rupturas. E a outra, que decorre desta, é a organização do trabalho do professor. Não é possível produzir aprendizagem em todos se eu continuar a ensinar a minha disciplina no meu bocadinho, no meu segmentozinho, sem olhar para o lado, como se estivesse no muro, e sem os que estamos a trabalhar com os mesmos alunos, trabalharmos em equipa, de facto, quanto ao ensino. Não é em equipa sermos muito colaborantes e trocarmos materiais. Isso já a gente faz. É a equipa de vamos discutir o meu ensino. Anda cá a ver a minha aula. És matemática, eu sou de história. Depois vamos ver a de história, ver a matemática, ver a história, e vamos ver como é que o ato de ensinar e os processos que estamos a seguir e o modo como os alunos estão a ser envolvidos é trabalhado, e vamos discutir colaborativamente, como qualquer equipa de profissionais faz, noutros campos como a saúde ou. E nós temos uma tradição longa, que resultou da estrutura da escola, de trabalhar sozinhos, e com as dificuldades acrescidas, trabalhar sozinho é uma angústia, porque a gente não consegue resolver a maior parte dos problemas. Bom, 2 pontos finais nesta minha intervenção, para abrir um pouco a polémica. Por um lado, como é que se lida? A diversidade está aí, com estas características, com estas dificuldades, que decorrem sobretudo do desajuste da escola e do modo de organização do trabalho. Não é da boa vontade dos professores. Os professores estão fartinhos de se esforçar. A questão é que o esforço embate numa estrutura que é preciso racionalizar. Ela não serve. O modo de trabalhar tem que ser mudado, do meu ponto de vista. Mas o que é que nós fazemos mais na escola com a diversidade? A escola tem feito algumas coisas. As questões, ou se olharmos para a investigação sobre estes aspectos, o que se encontra mais é que a maioria das soluções ditas inclusivas e que têm correspondido à vontade de incluir, e espero que hoje nas workshops haja muitas outras que não correspondam a esta descrição, estou convicta que sim, mas a maioria do que se tem feito são soluções que vão bater quase sempre à criação de grupos de nível. Em formatos variáveis, uns dentro da aula, outros extra aula. Isto, no fundo, o grupo de nível não é outra coisa senão uma turma homogénea à escala reduzida. É outra vez um grupo igual porque são todos fraquinhos, ou igual porque são todos muito bons, e com os quais se trabalha de forma homogénea.
E a questão subsiste. Isso, porventura, não é o caminho para a solução. Além disso, parte-se do princípio que há um handicap naqueles alunos, que eles não podem trabalhar com outros que saibam um pouco mais ou estejam em pontos de desenvolvimento diferentes. Depois, associado a isto, é que esses grupos são ainda mais homogéneos do que a turma. Estão completamente homogéneos. O que não facilita o seu progresso, nem o seu crescimento, nem o seu desenvolvimento. Ficam reduzidos, ficam com o horizonte ainda mais reduzido do que se tiverem interações com outros. Por outro lado, esta lógica de atirar para outros grupos, atirar para fora aqueles que são diferentes, entre aspas, como se não fossem todos diferentes, reforça o padrão de uniformidade. Quer dizer, o que eu faço na minha aula, em que os fraquinhos foram para o grupo de apoio X, em que os que têm problemas emocionais estão a cargo do psicólogo, ou em que outras coisas são feitas nesta lógica, faz com que eu realize o sonho de que o meu grupo está mais homogéneo, o regular. E com aquele homogéneo eu posso fazer sempre igual, porque com eles não se funciona. O que empobrece a capacidade de ensinar melhor. Porque ensinar melhor é pensar em estratégias diferentes para grupos diferentes, em estratégias mais bem-sucedidas e ensaiá-las e viver nessa dialética e não na aplicação de um formato único. Portanto, o que eu proponho, e esta é a saída final, é que nós trabalhemos no sentido, claro que isto não depende, como todos dizer, mas nós não somos o Ministro da Educação, nem queremos ser, eu pelo menos não quero, mas trata-se, na verdade, as soluções que vierem a ser implementadas e trabalhadas por todos nós, têm que ter como pressuposto que há que romper, formal ou informalmente, a estrutura da homogeneidade da turma. E nós podemos fazer isso dentro da turma. A turma pode continuar a existir, mas nós podemos trabalhar com lógicas de agrupamento interno e com tarefas que os meninos fazem, em vez de estarem a ouvir falar, que rompam com a ideologia da homogeneidade que preside à classe ou à turma. Por outro lado, só há soluções eficazes de inclusão, ensinando melhor para diferenciar de facto, através do abandono da segmentação com critério de organização do conhecimento. O meu conhecimento de matemática é tão válido como o do lado que está na educação visual ou como o outro que está no português. São todos válidos e são todos aplicados, permitam uma palavra, às mesmas cabeças das crianças. Portanto, o que a gente tem é que fazer aqui uma organização diferente do trabalho, de modo a que rentabilize e permita que nós trabalhemos com mais apoio tutorial, com mais trabalho conjunto, com subequipas dentro do Conselho de Turma ou dentro do grupo de docentes, que possam ir respondendo às realidades da diversidade. Por outro lado, a questão do modo expositivo, que é largamente predominante nas aulas, há um estudo recente num projeto que eu estou a trabalhar, se chama Como Ensinam os Professores, em que temos uma categorização dos modos utilizados pelos professores em sala de aula. Eu própria, provavelmente, ao ser analisada, refletiria o mesmo. E de vários modos de trabalho possíveis que a literatura nos proporciona, o modo expositivo, o modo expositivo com diálogo, a realização de trabalho em atividades, tarefas feitas por grupos, a pesquisa, o que predomina a 90 e tal % das situações observadas é o modo expositivo entremeado ou intercalado com o questionamento, que vai alimentando o modo expositivo. Muito poucos, percentualmente, são os lugares de trabalho de ensino em que há, sobretudo, trabalhos miúdos, em que há tarefas que são monitorizadas pelo professor, mais do que haver a exposição. Digamos que, idealmente, os processos deveriam ser combinatórias. É preciso um modo expositivo para determinadas funções. O que não pode, ou não deve, penso eu, é ser o modo pelo qual se ensina nas escolas com pouca eficácia. Por outro lado, a questão da organização do trabalho docente e do espaço e do tempo. Esta zona aqui é mais difícil, porventura, de trabalhar dentro das restrições do sistema, mas nada nos impede de formar ou de trabalhar em pequenos grupos, fora e dentro das aulas, com tutorias, a realização de seminários ou de apresentações em que os alunos também intervêm no interior da sala de aula. Ainda havia existido uma aula em que os miúdos faziam, e era um meio relativamente pobre,
alimentavam uma ou duas aulas com uma apresentação de trabalho, cada um deles uma, e que tinham depois que ser discutidas pelos colegas mediante critérios que a professora tinha construído com eles. Eram apresentações orais de síntese de assuntos que tinham estudado noutras disciplinas. E, sobretudo, o rigor dos critérios era uma das coisas que se podia observar como valorizando a capacidade daqueles miúdos, mesmo os mais fraquinhos, estarem envolvidos numa coisa que os interessava. E penso que um outro ponto que não é popular é que é preciso que a escola crie a sua própria avaliação. E não é aquela que vem no Ministério, a autoavaliação e depois da inspeção, e tudo isso tem que ser feito, sem dúvida, mas há uma coisa que eu não sei se nós fazemos, que é regular internamente o nosso trabalho e a qualidade dele. Ou seja, nos vários órgãos, nos conselhos, nos conselhos de turma, nos conselhos docentes, nos departamentos, fazer-se regularmente uma verificação interna de quais são os progressos que estão a ter, de onde é que estão as dificuldades, de como é que se pode agir no seio daquele corpo de profissionais, daqueles especialistas de ensinar, alguma melhoria e como é que se avalia a visibilidade e o resultado dessa melhoria. Eu sou absolutamente defensora de que a avaliação, neste sentido de regulação, é uma das peças que nos faltam nas escolas e todas as medidas administrativas de avaliação, que também são necessárias, sobretudo para o sistema, não cobrem esta situação. A minha pergunta é porque é que nós não nos avaliamos, há muito tempo, não nos avaliamos neste sentido. O que é que este departamento quis fazer, o que é que melhorou, onde é que estão as dificuldades dos alunos, como é que a gente está a combater e como é que os resultados tiramos daí. E como é que as nossas estratégias, esta última mais importante, como é que o meu modo de ensinar é questionável à luz destes resultados para podermos também melhorar. Isto só se faz com um esforço coletivo que eu vos convido a fazer de uma forma inclusiva. Muito obrigada. Portanto, teremos com certeza a oportunidade ao longo dos dias, são dois dias, de prolongar estas questões deixadas aqui ao céu noutros lugares. Eu vou abrir de imediato o debate, fazendo a sugestão, o convite, de que tomemos a palavra por meio minuto para podermos vários falar, questões, pensamentos, interpelações à CEL, associações de ideias, o que é que esta conferência vos trouxe, quem tem a generosidade de começar. Só começar a primeira, é o que costumam dizer. Passando logo para a segunda, fica melhor. Ali atrás. Obrigada. Bom dia a todos. Eu sou docente de educação especial e gostava só de dizer o seguinte. Foi muito bom ouvir... O seu nome, pode ser? Diga? O seu nome. Célia Matos. Certo. Foi muito bom ouvir o seu discurso. Isto porque realmente é um dilema nas nossas escolas e quem acredita no discurso foi aqui apresentado, eu acredito. E realmente é um detalhe que muitas vezes sentimos que andar um detalhe, andamos a remar contra a maré. E depois acabamos por ter tão poucos espaços neste momento de reflexão que quando chegamos pensamos assim, olha, espera, e afinal eu não estou assim tão errada e ganhamos um bocadinho de força para continuarmos a remar contra a maré e a remar neste sentido. E nesse modo eu queria dizer muito obrigada por partir perfeitamente da sua opinião. Obrigada, Zé. A segunda já responde, estávamos a tentar juntar, não é? Enquanto pensam um bocadinho, não sei, mas eu ia só comentar alguma coisa do que a Zé Ali disse, eu agradeço a sua intervenção. Isto é para ir pensando, não é para coartar as questões, pelo contrário.
que é uma observação que fiz, agradeço-lhe o seu acordo, mas a verdade é que o acordo na situação da escola, foi o que sublinhou, significa remar contra a maré, foi a expressão que usou duas expressões que eu sublinho, e tais dilemas, e a existência de pouco tempo para reflexão. Estas duas ideias que o Zé no seu comentário, que nem sequer formulou como questão, a mim parecem questionantes e importantes, porque, por um lado, é verdade, e é fundamental ter consciência disso, que os professores, para agirem de uma forma transformativa face a esta realidade, têm que remar, não é contra a maré, é contra várias marés. Há um primeiro remar contra a maré, que é os normativos, as decisões ministeriais, etc., em muitos aspectos são limitativas, sim, sem dúvida. Depois há o interior da escola, não é? E também, por vezes, há, conforme as lideranças, ou o encorajamento de algumas destas coisas, ou a sua dificultação. E ainda há outra coisa, que é uma maré bem mais forte e é mais funda, são aquelas que fazem os tsunamis, não é? As que vêm lá das profundas, não sei de onde, que é a nossa própria visão como professores. Está em vocês, está em mim, e não é crime nenhum estar, porque fomos formados para isso. E a formação aqui também é um elemento que eu destaco, é muito importante na formação, e nós aqui, há alguns anos atrás, fizemos muito, e continua certamente a ser feito, para desconstruir isso. A formação também tem que ser uma desconstrução dessas ideias com que os professores se fazem professores. E que é muito a mentalidade ou a cultura dominante de que isto sempre foi assim, porque é que há de ser diferente. Lembro-me também dos nossos estagiários, coitados, quando chegavam às vezes às escolas e eram professores bons que os acolhiam, mas com uma visão mais ou menos estabilizada e que não viam com muita segurança algumas outras sugestões que nós fazíamos. E depois os devolviam, professor, a gente chega lá, mas o professor diz que isto não se pode fazer, que sou nova e que estou com ideias de mudar. Esta visão um pouco imobilista, que se tornou também a nossa própria forma de estar na profissão, como se ela pudesse continuar assim, é muito forte. Há dias num fórum onde eu estive, de muitos professores, havia um que me dizia, pois, isso que está a propor, sim, nós trabalhamos de outra forma, organizamos os alunos de outra maneira, mas não acha, foi a pergunta que me foi feita, que sempre que isto já deu provas durante tantos anos e décadas, é imprudente passar para outro formato? E eu percebo este sentimento, que é tudo o que é pensar noutra organização insecuriza-nos o nosso modo de estar. Agora, a resposta que eu dei, que aqui convoco, foi que eu acho muito imprudente permanecer. Muito mais imprudente permanecer no modo que a escola hoje tem, do que tentar alguma gradual transformação que garanta melhorias, ou que promova algumas melhorias. A imprudência maior é perpetuar, e isto já está a ter efeitos. O perpetuar está a deitar fora cada vez mais nisso. Está a criar bolsas de exclusão cada vez maiores, mesmo com todo o esforço que nós estamos a fazer. E está, em alguns países e em algumas políticas, a reinstalar a ideia de que a educação é para os melhores e para os outros basta uma espécie de educação sumária. Isto está a acontecer nos Estados Unidos, por exemplo. A educação pública está a recuar relativamente à educação doméstica, por exemplo, por várias razões, não interessa aqui, mas e a educação das escolas de elite que são financiadas pelas empresas, pelas grandes universidades, etc. Este fenómeno está a acontecer, não é uma invenção, não é para o futuro. E está a acontecer nas nossas também. Portanto, a ideia de permanecer no mesmo modelo, como se ele fosse válido, eu acho a mais imprudente do que a ideia de pensarmos juntos algumas transformações no interior desse modelo. Outra questão que a Zélia colocou e que eu gostava de me solidarizar com os professores aqui presentes, eu também sou dela, é o pouco tempo para reflexão. É uma certa irracionalidade burocrática que invadiu crescentemente, sempre existiu, mas eu acho que tem sido crescente, quer as escolas do ensino não superior, quer a universidade e os politécnicos, de tal modo que nós, e tem alguma relação com a evolução tecnológica, não está aqui o Gordal, que ainda não sei não pela evolução tecnológica em si, mas pelo facto de que a entrada da facilitação
capacitação tecnológica, que é fundamental no mundo atual, que não anda para trás, não se escolhe, está aí, gerou nos modos de produção do trabalho, e todo o trabalho, não é só o trabalho das pessoas, um desaparecimento dos conceitos de tempo com que nós trabalhávamos. O tempo de trabalho e o tempo de lazer, o tempo de discussão e o tempo individual, porque nós passámos a estar permanentemente sob o olho da comunicação ou sob o ouvido do contacto telefónico ou sob a internet ou sob seja o que for, onde permanentemente somos solicitados e passou a ver-se, não sei se vos acontece, a mim acontece, lamentavelmente falta controle, que ao fim de semana também responde a mensagens de trabalho, que se me mandam uma coisa para o telemóvel a dizer que vê lá não sei o que está na plataforma, vai lá ver, e a pessoa e o profissional desaparece no meio disto. Desaparece na coragem. Tem que se introduzir também e a falta de tempo de reflexão também é porque se gasta muitíssimo tempo nas escolas a cumprir determinadas práticas de modos que são da organização e que podiam ser outras, e que podiam ser feitas de outra maneira e dar mais relevo ao tempo que é preciso aos professores para falar uns com os outros. Isso significa que as lideranças têm que ter aqui um papel no devolver sensatez à organização escolar, sem o que muitas dessas coisas não se conseguem concretizar. Gostava de dizer qualquer coisa, se a esse respeito, se me permites, aproveitando-se como moderadora, mas gosto muito de falar. Bom, muitas questões que são aqui colocadas, vou escolher só uma, que é a questão da mudança necessária e dos obstáculos a essa mudança que, se não ocorrer, como a Céu diz, é muito perigoso. É perigoso para cada um de nós, é perigoso para as sociedades, é perigoso para a humanidade. Não é? Como se costuma dizer, se nós não tomarmos conta disto, isto tomará conta de nós. E pode ser que já seja tarde. Bom, mas a questão, eu penso que para nós compreendermos estas dificuldades, realmente também aqui é muito interessante convocarmos as várias áreas do conhecimento para compreendermos estas resistências. Algumas têm a ver com a organização, com a escola, com tudo isto, com o sofrimento, com tudo. Bom, mas de facto, enfim, puxando a brasa à minha sardinha, quer dizer, estamos agora no meio já com o enxuto, mas sardinha no sentido de coisa que salva, não é? Saltitante, assim, viva. De facto, é muito importante a cooperação para percebermos as dificuldades no processo de mudança de várias áreas do saber, nomeadamente da psicologia e também da psicanálise, porque dentro desses lugares de dificuldade de mudança há um lugar que interage com os outros e que é aquilo que se passa dentro de nós próprios. A segurança e a insegurança. Porquê é que não utilizamos o tempo? Porquê é que nos dispersamos tanto? E até que ponto é que nós próprios, neste sofrimento e nestas dificuldades que dia a dia a vida nos impõe, vida profissional, encontramos também formas internas de nos protegermos, de nos defendermos de qualquer coisa que achamos que poderá ser perigoso e desequilibrar o nosso narcisismo, o nosso valor, e arranjamos formas de manter tudo na mesma. E, portanto, isto não é pecado nenhum, mas é é qualquer coisa que faz parte também de uma certa natureza humana que se protege para sobreviver. E, por isso, eu estou muito de acordo também com a Zélia, em que a forma, talvez, de alterar um pouco isto, é mesmo os grupos de professores, quer dizer, nós não nos isolarmos, porque é muito difícil empreender este processo de mudança sozinho. Aliás, nós vemos uma coisa que às vezes, quando há professores nas escolas que empreendem processos de mudança sozinhos, esses próprios professores acabam mais cedo ou mais tarde por ficar isolados do grupo, por se sentir também muito ameaçados e quase serem uma espécie
pessoas excelentes que têm que começar a fazer um trabalho quase clandestino para não nos caírem todos em cima e que sofrem isto e aquilo. Portanto, esta questão de estarmos todos juntos a empreender um processo difícil de mudança parece-me muito, muito importante. A questão da internet. Eu outro dia ouvi uma conferência muito interessante de um colega catalão em que ele dizia que estava, enfim, não é propriamente a questão do que vamos buscar à internet e que isso é muito interessante, esses espaços todos, mas é que realmente se nota que cada vez mais há uma ausência dos tempos para conversar. Os tempos de conversa. Não é que nós não conversemos à distância e vamos lá buscar os tempos de conversa. O que é que fizeste? Aquele tempo de conversa, e efetivamente a conversa, é o lugar onde nós nos encontramos com o outro e com aquilo que é diferente de nós. E, portanto, é aí, como tu dizias há pouco, que podemos aprender, porque há ali uma diferença que nos vem, que nos aparece, e podemos falar que nós. A minha preocupação neste momento, eu sei que não é o sítio, não é o locus fundamental ou o habitat fundamental do trabalho da CEL, mas esta preocupação com a homogeneização e nas respostas as pessoas dizem que estão muito preocupadas com a heterogeneidade, isto é muito preocupante de facto, porque tem recuado, e neste momento atingiu, e eu digo atingiu porque acho que é mesmo isso, atingiu de morte os berçários e as creches, em que muitos educadores, naturalmente dentro daquela lógica silveira, quem me ensinara, quem aprendia era eu, pois as pessoas chegam lá e fazem como podem, mas o que acontece é que a queixa quer dizer, queixa no sentido do sofrimento de muitos educadores, quando se pergunta o que é mais difícil, referem o que é mais difícil é que os bebés são todos diferentes. E depois aparece uma questão que é dramática hoje em dia, que é a questão das rotinas e o endeusamento da rotina que volta a pôr tudo igual. E da minha área, eu sofro muito com isto, sofremos todos pelo seguinte, porque eu estou plenamente convencida, e há evidências clínicas disso, empíricas, vividas, que uma boa parte da hiperatividade das crianças pequenas, daquilo que se chama hiperatividade, agitação, utopia, inquietação, tem a ver com a ausência dessa resposta atempada, sintonizada e individualizada de que o bebê necessita para começar a construir-se psiquicamente. E na ausência disso, o bebê acumula sentimentos que não são respondidos e que ele próprio, dos quais ele próprio tem que se embaraçar. E, portanto, isto são coisas que eu acho que compete-nos a nós todos, professores, educadores, sociedade no seu conjunto, mas tem que haver líderes, como a Céu diz, líderes da discussão, líderes de colocarem os problemas que nós sentimos como problemas reais, verdadeiros, à discussão com os outros, e compete aos professores e aos educadores que observam, vemos, ouvimos e lemos, observamos, não podemos ignorar, trazer isto para a discussão pública, porque são questões muitíssimo importantes. Muito obrigada, Teresa. Tenho um demorou, mas chega. Eu ia responder à Teresa, mas já respondo então não, conjuntamente é melhor. Falem muito bem, sim. Falem muito bem dessa barreira institucional que existe nas escolas e que nós nos deparamos para esta barreira não só nos aparece nas escolas, comum a todos os ciclos, mas que depois também é comum na formação de professores, quer nas universidades, quer nos institutos politécnicos. Sentimos muitas vezes e deparamos com barreiras que não permitem ultrapassar toda a nossa ação enquanto pensadores, que é isso para os quais os professores nos formam, e eu, como seu aluno, senti o que era isso e senti o que era praticada. É uma expressão muito usada. Depois, temos ainda um problema nas escolas, enquanto professores,
dessa estrutura institucional bastante diretiva, cada vez mais diretiva, muitas vezes com situações em que as direções quase que parecem, vou usar uma imagem de governantes do Ministério da Educação como se fosse um padrão e que fazem tudo de uma forma institucional como se disso tratasse, de serviçais do Ministério, e acabam até por nos embrenhar em tarefas cada vez mais burocráticas e com algumas importâncias relativas. Se alguns momentos de reflexão poderiam ser usados para isso, somos canalizados para tarefas burocráticas e com uma importância diminuta para outras de tão mais importância. Depois há outro problema, é que contrariar muitas vezes significa a exclusão, e a exclusão não dos alunos, mas a exclusão dos professores. O que é que isto acontece? E é o resultado de tudo isto. O facto de nós não nos dar esse espaço de discussão, de contrariar as estruturas, leva, por uma situação muito mais confortável, que é a acomodação dos professores. Muitas vezes se calam, vão cumprindo as tarefas que são destinadas semanalmente e que nos são enviadas ou pelas novas tecnologias da comunicação, por meio, ou já nem há outras formas. E o mais importante, a nossa ação acaba por ser ocultada. Portanto, esta estrutura é simples. Obrigado. Eu ia recolher alguma outra questão, ideia que surja, para passar a palavra à CEL e encerrarmos, sabendo que estamos de volta desta questão, não é? Como abrir brechas de intervenção, apesar de todas as dificuldades. Boa tarde. Bom dia, meu nome é Cláudia. E quando me falo da segmentação do ensino e dos alunos com homogeneidade, eu acho que isso já começa fora da escola. Quando vemos os bairros, os verdadeiros guetos, é fora da escola que isso já começa. Vejo também uma escola em que os alunos não percebem o que é camaradagem, o que é solidariedade. Nós temos meninos a trabalhar para o sucesso, temos docentes a trabalhar para o ranking das escolas. Tudo isso gera um clima, não será o adequado, por assim dizer, não é? Vemos os momentos de avaliação dos docentes e a paranoia dos relatórios. Vemos o individualismo que é criado por todo este sistema. E depois vemos coisas curiosas, vemos alunos que vêm de outros países, não vai se confere com uma miúda finlandesa que tem que reconhecer, e que acha que a escola portuguesa é um massacre. É um massacre. Porque eles lá não funcionam assim, não têm aulas desde as 8 até às 6 horas da tarde, por exemplo. Eles escolhem as disciplinas, o que têm que fazer. Eles sabem o que eles têm que fazer. E a escola é um prazer. Ver aquela miúda a falar é um prazer, a escola. E uma das coisas que ela achou complicado foi que o telemóvel dela tocou e toda a gente na turma só dizia, tens que desligar. E ela dizia-me que no meu país eu peço educadamente ao professor para sair e atender a chamada. Eu não percebo o porquê, dizia-me ela. E uma das outras coisas que reparo é que muitos dos alunos não gostam da escola. Nós falamos de nós não temos tempo para refletir. Nós nem temos tempo para termos formação. Temos que a fazer fora do nosso horário. Portanto, se queremos a reflexão, se queremos a mudança, não somos só nós que temos que fazer. Tem que nos ser dado tempo para isso, tem que ser dado tempo para partilhar. E também tem que ser dado tempo aos alunos para, desde pequeninos, começarem a perceber o que é a mudança, o que é a verdadeira escola. Concordo quando diz que são desviados para cursos que infelizmente estão a ter a limitação. Concordo que infelizmente
a forma como o ensino está estruturado leva a isso. É a luta pelo ranking, é perceber qual é a faculdade que mete mais alunos em medicina, em arquitetura, e não me parece que seja isso o ensino. Muito obrigada, colega. Passaria então à Maria do Céu e vamos concluir, enfim, com um inevitável atraso, é assim, também não consegui cumprir a minha função de moderadora. Muito obrigada a todos os que intervieram e também a Teresa. Rapidamente, permitam-me que não responda pessoa a pessoa, mas tento só dar algumas notas. Primeiro, eu começava pelo fim, a afirmação que a colega agora fez, não somos só nós, é a primeira coisa que eu gostava de sublinhar. Não somos só nós. A questão é, também somos nós. Não somos só nós, estamos metidos numa teia que, aliás, escreveu e que está marcada por vários desvios, se quiser, esta orientação obsessiva para os rankings e para a competição é uma delas, a forma como nos encolhem, se permitem a expressão, o tempo de autonomia é outra, no próprio interior da escola, e isso, sem dúvida, não somos nós. A pergunta que eu acho que gostava de deixar é o que é que nós fazemos com isso? Das duas, três, como a gente dizia antes, eu posso acomodar-me e achar que é uma fatalidade, como muitas das coisas que estão a acontecer hoje em dia. Eu pessoalmente não quero. Enfim, talvez mais tarde, quando tiver mesmo já a terminar a minha vida, mas espero que não, me venha o ímpeto conformista. Mas eu até hoje não quero ser como mandam ser. E não quero sujeitar-me àquilo que determinadas lógicas que são poderosíssimas nos querem esmagar. E, portanto, sem dúvida, elas são poderosíssimas, mas nós temos, a pergunta deve ser o que é que nós podemos fazer para mudar isso, ou para agir dentro disso, para tornar as aulas mais interessantes, para discutir regras como a do telemóvel ou outras, racionalidade ou irracionalidade. Isso não tem que ser determinado por ninguém, a não ser por nós próprios. E é possível determinar algumas dessas coisas por nós próprios, embora haja outras que não. Portanto, aí o que eu gostava muito de sublinhar é que, de facto, há um sentimento de impotência, mas tem que haver, a parte do sentimento de impotência, e isto prende-se com a questão anterior, um sentimento de poder ou de empoderamento, como agora se diz, que eu acho que tem que ser desenvolvido nos professores. Porque não é uma questão de heroicidade. Não é uma questão de heroicidade. Eu também julgo que a heroicidade não conduz a lado nenhum e não é modo de vida profissional. Não me consta que se exerça a medicina, ou a psiquiatria, ou a psicanálise, ou a assistência social em modos heroicos. O professor também não tem que ter um modo heroico. Tem que ter um modo profissional, que às vezes é difícil. Às vezes é muito difícil, tem que bater com muitas coisas. Mas que não se traduza nem na vitimização. Somos uns infelizes que está tudo mal para cima de nós, e muita coisa está, e não podemos fazer nada. Está tudo mal para cima de nós, mas nós temos margens ou espaços onde é possível sermos nós a fazer, se convocarmos o poder que realmente temos. E gradualmente introduzir no nosso contexto algumas alterações. Para não cair, e gostei dessa expressão também, a exclusão do professor. Estamos hoje aqui numa discussão de exclusão. E o facto é que vários dos vossos comentários vão aí bater. Se o professor se manifesta, sobretudo sozinho, como disse a Teresa, eu não concordo com isto, eu não vou fazer assim, na minha aula, não sei o quê, o mínimo que tem é ser banido. E ninguém de nós está em modo de suicídio diário, não pode, tem que viver. E, portanto, isso gera alguns meios termos. Mas se os professores se reforçarem como grupo coletivo, como conjuntos de pessoas que resolvem fazer alguma coisa, é possível dentro disso. E não a heroica que devíamos fazer de mudar o mundo amanhã. Não vamos fazer essa, mas vamos fazer discutir as regras de trabalho na nossa turma, por exemplo, acerca de como é que os meninos podem ou não podem usar o telemóvel, podem ou não podem trabalhar em modos mais diferenciados. Isso não depende, não há nenhum diretor que nos impeça, nem nenhum ministro da Educação. E, portanto, eu diria que nas zonas de poder, que são pequenas, mas existem, nós devemos trabalhar e agir em conjunto. Isto tem também a ver com a questão da liderança que referiu, não lembro o seu primeiro nome, Miguel Azevedo, não é?
Tenho muito gosto em ver aqui, como muitos outros que estão, que é a questão da liderança, que entre outras coisas que também se relacionam com isto que eu agora disse, as lideranças eu considero que são fundamentais e que têm de facto uma lógica por vezes, mas também conheço lideranças de todos os tipos, e vocês cá também, nas próprias escolas quando já passaram. Há uma tendência muito forte que é a liderança tipo correia de transmissão, em que temos uma espécie de macro ao Ministério da Educação, um meso, que é ali as direções gerais, e depois um pequenino Ministério da Educação, que é a direção da nossa escola, continua a ser, sobretudo, prescritiva. Esta é uma liderança muito pobre. Existe, é verdade. Mas também existem lideranças que são muito mais criativas e geradoras de dinâmicas pedagógicas, de lideranças verdadeiramente educativas, que é um ponto que eu acho que deveria ser sublinhado, alguns que a questão poderão ser lidas, ou vir a ser, e isso de facto é uma condicionante muito importante. Outro ponto só para fechar, voltando à intervenção da Teresa há bocadinho, a questão eu acho que há algumas derivas que nós temos que fazer. Uma é da inevitabilidade à pequena possibilidade, que é esta que eu estive a dizer agora. É inevitável que o Ministério manda coisas parvas, que o diretor obriga a não sei o quê, que há uma lógica para a competição, pois há. Mas há pequenas coisas dentro disso que eu posso fazer em sentido contrário, melhorando a qualidade, melhorando o interesse que fazemos. E é nessas pequenas coisas e no coletivo que pudermos agregar, que não vai ser toda a gente, vão ser alguns, que nos vamos construindo algumas áreas de poder. Portanto, passar dessa, digamos, essa vitimização a algum poder, a assunção de algum poder. O professor Matias Alves, que é meu colega lá na Faculdade do Porto, fala de um conceito que eu gosto muito, que é da autoria. Tornar-nos autores de alguma coisa que fazemos. E não apenas cumpridores. Porque cumpridores já somos por força em muitos aspectos. Mas há outra coisa que eu queria dizer da intervenção da Teresa, e que é muito importante aquele olhar que ela, há muitos anos, numa conversa aqui na escola, não sei se ela se lembra, que se pensou em discutir a questão da diferença. E ela dizia do medo que a diferença faz na nossa vida, não é preciso ser na escola. O diferente, quer pensemos nas culturas, pensemos nas personalidades, pensemos nas orientações sexuais, pensemos no que quisermos, o que é diferente é assustador. Há aqui uma relação complicada em que tudo o que é diferente quebra ou parece quebrar o caráter defensivo do que é habitual, homogéneo, prudente e aceito. E este é um passo de crescimento também das coletividades, porque aceitar a diferença significa nós percebermos que a diferença não é uma patologia. Que é outra doença que eu acho que nós padecemos usando o termo patologia. Por exemplo, a hiperatividade, os déficits de atenção, os desvios emocionais. Quando não cabe lá na nossa matriz homogénea, o que nós chutamos, para canto, como eu costumo dizer, em metáfora futebolística, o sistema cria bolsas de algum apoio, mas que são fora do nosso trabalho e, sobretudo, há uma tendência que eu acho brutalmente perigosa, mas que tem vindo a crescer, que é patologizar. Menino que não está atento na minha aula, ora eu que sou tão interessante e logo para espalhar não está atento ao que eu digo, e não percebeu o que eu disse, então tem uma deficiência qualquer cognitiva que eu falo por baixo. Patologizar, enfiados com a totalina, lá que é aquilo, e outras coisas mais, que são abusos sociais e profissionais. Não quer dizer que não haja, e há um lugar daquilo que tem que ser tratado e tem que ser medicado e tem que ser longe de mim negar, mas há uma tendência brutal. Tudo o que sai do meu controle, eu atiro para a zona do patológico, que aí outros vão tratar e não vou saber. E eu apelo então a que a gente derive para o poder. Eu vou, ficamos com certeza convidados a identificadas algumas das questões que nos fazem sofrer a nós e a outras comunidades educativas, identificadas algumas, procurar compreendê-las e procurar pontes para o modificável dentro das margens que conseguimos abrir. Eu ia convidar agora quem quiser, mas gostaríamos muito que os professores daqui da ESES, ex-alunos também,
esses e todos os outros alunos que aqui estejam presentes nos possam acompanhar ao auditório 2, onde será feita uma pequeníssima homenagem à Maria do Céu. É uma surpresa.